Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler dois versos, verso 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém. Oremos ao Senhor. Deus de toda graça, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por este momento. O Senhor possa nos abençoar, que a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar morada dentro do nosso coração e que nós possamos ser instruídos por ela, Senhor, para termos uma vida, Senhor, e vivermos de modo digno do Senhor. Nos ajude, Senhor, nesta noite, use de misericórdia para comigo e que em nome de Jesus, Senhor, eu possa transmitir tudo aquilo ao qual o Senhor me instruiu, para que teu povo seja edificado. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar esta noite sobre qual o casamento que agrada a Deus. Antes de adentrar no assunto em si, você que está aqui esta noite, talvez você não seja mais casada, talvez você esteja para se casar, talvez você tenha problema no seu casamento, talvez você seja divorciada, não sei qual a sua posição hoje, mas isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus, ela serve para quem é casado, para quem não é casado, para quem vai se casar e para quem está solteiro. Para todas as pessoas essa palavra ela serve, porque você pode socorrer alguém por meio desta palavra. Domingo à noite, eu saindo do culto de ceia, eu fui socorrer um casal, no qual estavam desesperados. Na verdade, o homem estava desesperado porque ele havia errado diante de Deus e diante da sua esposa. E se nós não conhecermos aquilo que Deus quer para o casamento, nós vamos chegar lá e vamos ficar com a cara lisa, como dizia minha avó. Porque nós não vamos saber tratar de doentes. Há pessoas doentes dentro do seu casamento. E nós precisamos saber, como homens e mulheres de Deus, qual o casamento que agrada a Deus. Nós precisamos saber disso. Irmãos, casamento, irmãos, ele é uma das instituições mais básicas, mas também uma das mais influentes que existe. Ninguém pode superestimar o casamento, porque o casamento, irmãos, um bom casamento, ele vai influenciar um jovem a casar. Não sei se você já pensou nisso. Há relatos de jovens que dizem: eu quero que meu casamento seja igual ao casamento do meu pai e da minha mãe. Mas um mau casamento, ele também pode influenciar um jovem a não querer casar. Porque há jovens que olham para o casamento e eles dizem: Deus me livre de ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Casamento, irmão, ele é algo importantíssimo. Foi uma das coisas mais preciosas que o nosso Senhor ele fez. Foi o casamento. Então, um mau casamento, irmãos, um bom casamento, ele pode fazer com que as famílias elas sejam famílias felizes. E um mau casamento, ele pode trazer destruição para as famílias. E nós, irmãos, diante de todos esses fatos, nós precisamos entender e considerar quais são as bases do casamento que agrada ao nosso Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 2, ele vai nos mostrar uma série de primeiras coisas. Dentre elas, irmãos, está o primeiro sábado, o primeiro lar, a primeira aliança e o primeiro casamento. Gênesis, ele vai também nos mostrar que houve um plano elaborado não pelo homem, mas elaborado pelo próprio Deus. E esse plano que o próprio Deus elaborou, ele estabeleceu um padrão para tudo e para todas as coisas. Deus estabeleceu um padrão desde a criação.
Isso não foi diferente dentro do casamento, não foi diferente na criação também do homem e da mulher, porque na criação que ele estabeleceu entre o homem e a mulher, é que nós vemos essa instituição chamada casamento, e esse padrão que o próprio Deus estabeleceu, só quem pode mudar é Ele. Mas Ele não vai mais mudar porque a sua palavra já está fechada, e o Senhor não vai mais mudar. O Senhor pode mudar um quadro que esteja a ponto de se acabar, e isso o Senhor muda. Mas mudar aquela instituição que Ele fez lá no passado, em Gênesis, não, o Senhor não vai mais mudar. Então nós observamos que esses padrões que foram feitos pelo próprio Deus, eles foram estabelecidos lá no passado, mas eles servem para nós hoje, servirá para mim, para você amanhã e para os nossos filhos também no futuro, talvez para os nossos netos. Porque esse Deus, ele não muda. E os padrões dele continuam o mesmo. Então, esse padrão, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus, ele estabeleceu, e nós observamos que esse plano, ele mostra que, por meio desse plano chamado casamento, ele faz um homem e uma mulher, para que, através disso, houvesse a procriação, e aí chegasse hoje a mim e a você. Olha que coisa linda. Nós chegamos hoje aqui, estamos hoje aqui, porque lá atrás o Senhor estabeleceu um plano, e esse plano envolvia um homem e uma mulher, ao qual, por meio da procriação desses dois, nós estamos aqui hoje. Graças a Deus. Então, por que isso é importante, irmãos? É importante porque nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade pós-moderna, onde os valores cristãos, eles são relativizados, irmãos. E tenta-se desconstruir e desacreditar das Escrituras Sagradas. Como assim? Uma das coisas que são mais atacadas hoje, ou a coisa mais atacada hoje, é justamente o padrão bíblico do casamento. Nós observamos isso. Nós observamos isso nas mídias sociais, novelas, internet, nas escolas, nas igrejas, não nas igrejas sérias, nas universidades. Hoje tudo, irmão, é diversidade. As pessoas, elas querem se relacionar com animais, e você não pode criticar, porque é diversidade. As pessoas, elas querem se relacionar com 3, 4 pessoas, e você não pode criticar, porque isso é diversidade. Você não pode criticar. É interessante que quando nós olhamos para isso, todas essas coisas são aceitas. Agora, vá colocar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, ninguém quer aceitar. Eles vão dizer: esse Deus é muito chato. Irmãos, há uma gama de pessoas que elas estão tentando de toda forma propagar um mundo onde a sociedade se torne cada vez mais detentor de uma verdade que não é absoluta nem universal. Você encontra isso com psicólogos, você encontra isso com pedagogos, você encontra isso até com teólogos. Não são todos, tá? Mas há uma gama dessas pessoas que tentam fazer isso. Eles tentam colocar uma verdade que não é absoluta, mas eles, na verdade, eles tentam. Só que essa verdade, ela não se sustenta. E nós, irmão, como cristãos, nós precisamos seguir a Escritura Sagrada. A nossa regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. E eu e você, irmão, como cristão, nós não podemos negociar os valores que estão contidos nessa palavra. Porque esses valores, irmão, são valores inegociáveis. Inegociáveis. E por que nós devemos valorizar isso? Porque nós vivemos, irmãos, num campo de ideia onde há um vale-tudo relativista. Onde qualquer modelo de casamento é válido e qualquer modelo de família também é aceito. E há também uma ditadura, irmãos, que ela é comandada por um grupo que deseja impor essas ideias
em pessoas que pensam diferente deles. Eu e você, os cristãos. Se nós pensarmos diferente, eles vão querer empurrar de goela dentro. Mas nós somos crentes. E crente, irmão, tem que ir pela palavra do Senhor. Isso é o que tem que ser feito. E essa questão de nós sermos atacados por esse modelo ao qual eles querem impor na nossa vida, se torna um absurdo, irmão, porque nós vivemos num país que chama-se um país democrático. Só que nesse país democrático, nós observamos que democracia só há para um lado. Para cristão que coloca a sua verdade, esse país não é democrático. Só que nós somos cristãos e nós temos que olhar para o cristianismo, para Cristo. Independente do que eles falam, mas nós olhamos para Cristo. Quais são os ensinamentos de Cristo? O ensinamento de Cristo é que um casamento é feito por um homem e por uma mulher. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Tudo aquilo que degrine, tudo aquilo que fere a palavra do Senhor não deve estar nos planos de um cristão. Não deve estar na boca, não deve estar no seu pensamento, não deve estar no seu coração. Não, a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva e eficaz. E ela é valiosa, mais valiosa do que o ouro. E nós, irmãos, por nós não aceitarmos isso, nós somos tidos como chatos, como pessoas que somos chamados de preconceituosos, somos pessoas odiadas. Talvez você que esteja aqui esteja passando por isso, dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança. Isso é motivo de alegria, irmão, para nós cristãos. Mateus capítulo 5, verso de número 11 e 12, Jesus ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, mentindo, falarem todo o mal contra vós, por minha causa. Defender a palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Louvado seja Deus. E todo aquele, irmãos, que tem sua fé permanente em Jesus Cristo, tenha certeza disso, você será injuriado. Eles vão nos chamar de careta, vão nos chamar de chato, vão nos chamar de preconceituoso, mas eu quero dizer a você nesta noite, não se preocupe, não se trata de caretismo, não se trata de ser preconceituoso, se trata que você abraçou uma verdade que é absoluta, se trata de você ser crente, porque a Bíblia não relativiza pecado. Se alegre. E eu sei como é difícil isso para jovens, eu sei como é difícil isso para quem tem um familiar em casa e precisa falar a verdade. Mas a Bíblia diz que é essa verdade que liberta. É essa verdade que liberta. Então, irmãos, diante disso, Deus nesta noite quer falar conosco acerca disso. O casamento que agrada a Ele. Separei aqui 4 pontos, não sei se vai dar tempo de falar, mas vamos ver. O casamento que agrada a Deus, ele deve ser hétero, é entre homem e mulher. Nós já sabemos disso, mas Deus quer nos alertar mais essa noite. O casamento que agrada a Deus, ele deve ser monogâmico, um só cônjuge. O casamento que agrada a Deus, ele deve ser vitalício, até que a morte os separe. Divórcio e novo casamento, será que agrada a Deus? Se der tempo, nós observaremos isso à luz das Escrituras Sagradas. Então, o primeiro ponto que nós vamos observar é: o casamento que agrada a Deus, ele deve ser hétero. Por que o casamento ele deve ser hétero? Porque nós não encontramos outro modelo de casamento na Escritura Sagrada. É interessante, irmãos, que o texto que nós lemos vai dizer que Deus ele tira da costela do homem, faz o homem cair num pesado sono, tira a sua costela
e toma uma mulher, e Deus ele traz essa mulher para o homem. E aí nós observamos por que Deus faz isso. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, ou para o livro de Gênesis, nós observamos que ali no capítulo 1, no 6º dia da criação, Deus ele viu que tudo que ele havia feito era bom, muito bom, ele diz. Capítulo 1, verso de número 31. Só que algo entre toda essa bondade e essas maravilhas que Deus havia feito, algo não era bom. E o texto vai dizer, no capítulo 2, verso de número 18, vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Então Deus, ele por sua soberania, ele resolve agora resolver esse problema. Ele faz o homem cair num sono profundo, e ali ele lhe providencia uma varoa. Por que Deus providencia uma varoa? Quando nós olhamos para Adão, os privilégios que Adão tinha lá no Éden, nós olhamos que Adão ele poderia desfrutar da comunhão com Deus, ele poderia também desfrutar da beleza do jardim, dos seus frutos, do seu trabalho diário, brincar com os animais, tudo isso era grandes privilégios para Adão. Só que o que nós observamos é que a grande verdade é que Deus sabia que Adão ele precisava de alguém que pudesse lhe auxiliar. E dentre todos aqueles animais que foram criados ali, não havia um, irmãos, que pudesse substituir ou fazer o papel de Eva, a mulher de Adão, ao qual o Senhor deu. E nós observamos que no capítulo 2, no verso número 20, o texto lá vai dizer: mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então, a Bíblia diz que Deus ele vai e faz tudo isso e dá ao homem. E no capítulo 3, no verso de número 12, quando Adão, depois do pecado, que Deus vai tomar satisfação lá com Adão, Adão diz assim: foi a mulher que tu me deste. Então nós observamos que uma forma de amor, Deus vai, prepara uma varoa para Adão e dá a Adão. Diante disso, nós olhamos que Deus ele poderia ter formado outro homem, mas Deus não forma outro homem, ele forma uma varoa. O que nós olhamos é que para fazer companhia a esse homem, de modo que ele pudesse reproduzir, chegar até nós hoje, Deus ele tira da costela de Adão, forma uma varoa e ali ele lhe dá. E a partir dali inicia-se esse projeto, esse planejamento. O casamento hétero entre um homem e uma mulher. Por isso, irmãos, que o casamento ele tem que ser hétero. Porque só por meio de um homem e uma mulher era que poderia haver essa reprodução. Nós observamos, irmão, na história da humanidade, que não há outra forma de se reproduzir se não for por meio de um homem e uma mulher. Por isso que o casamento ele tem que ser hétero. Mas por que o casamento ele tem que ser hétero? Porque o homem e a mulher, irmãos, eles se completam. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 23. Efésios capítulo 5, verso 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Observe que o marido, ele vai ter agora uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de cuidar, de guardar, de aconselhar, de ensinar, de ajudar a sua esposa. Ele agora é o cabeça dela. E todo marido, ele sabe que ele não pode relaxar nisso aí. Isso é uma ordem divina. Nós somos o cabeça da nossa esposa. Está lá o texto dizendo. Então,
Observe como Deus é tão perfeito na sua criação que Ele faz com que esses dois eles se completem. E nós, irmãos, como homens, nós não podemos relaxar acerca disso. Nós não podemos querer substituir essa posição que Deus deu para que houvesse um complemento entre nós e a nossa esposa e querer substituir esse papel, que um filho substitua esse papel, ou que a mulher substitua esse papel. Não, homem. Esse papel, Deus ele fez para que eu e você, como homem, pudesse completar a nossa esposa. Faz parte do plano que agrada ao nosso Deus. Então, deixar de exercer esse papel, Deus te concedeu a vida até os dias de hoje para que você pudesse exercer esse papel como cabeça da sua esposa. Pois é isso que agrada ao nosso Deus dentro do casamento. O seu casamento vai agradar a Deus, irmãos, quando você estiver exercendo esse papel. Você não pode substituir por nenhum desses que eu falei, nem pelo filho, nem pela esposa. Não, o papel é seu. O papel é nosso como homem. É isso que vai agradar ao nosso Deus. E a mulher também, ela tem um papel que complementa o homem. Gênesis capítulo 2, verso número 18, diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe darei uma ajudadora que lhe seja idônea ou adequada. Então Deus agora concede ao homem um complemento eficaz, através de quem? Da mulher. Por quê? Porque o homem, nós sabemos disso, que o homem sozinho, ele é incapaz de cumprir os propósitos de Deus. Veja como se completa o homem e a mulher. Veja que Deus ele fez um plano maravilhoso, e esse plano é o que agrada a Deus. O homem como cabeça e a mulher como auxiliadora, como ajudadora dele. Então, observe que o homem sozinho, ele não pode ter filhos. O homem com outro homem, ele não pode ter filhos. E o que é que Deus fez? Homem e mulher para que isso acontecesse. O homem sozinho para criar filhos, irmãos, e pode ser que tenha alguém aqui que cria os seus filhos sozinhos, mas a gente sabe que o homem é um desastre para criar filhos sozinhos. Agora ele junto com a mulher, a gente vê uma perfeição grandiosa, porque o homem ele mantém o sustento e a mulher ela vai criar os filhos. E ninguém cria um filho igual uma mãe cria. Ninguém. A mãe está na cozinha fazendo comer, as panelas de pressão fazendo zoada. Se o filho deixar cair uma agulha, a mãe corre, sabe que ele está em perigo. O homem não. Tem que explodir uma bomba para o homem poder chegar no quarto. Então veja que Deus ele completa. Deus completa o casal. Por isso que Deus fez homem e mulher, cada um com a sua função. O homem e a mulher, irmãos, eles se tornam juntos, uma unidade completa, com toda a capacidade de ajudar um ao outro. E de se multiplicar e encher essa terra. Então, observe também, irmão, que nós não encontramos na Escritura algo que possa ser mais complementar do que a relação entre o homem e uma mulher. E isso passa a ser extraordinário, irmãos, porque nós observamos que a Bíblia, ela vai fazer essa relação entre Cristo e a igreja. A igreja com Cristo se complementam. Olha que maravilha. Você com a sua esposa, a relação entre marido e mulher é como se fosse Cristo e a igreja. E o texto de Efésios diz, isso é um mistério grandioso, que ninguém consegue entender. Mas Deus fez assim, porque isso é o que agrada o nosso Deus. Então, quando nós, como marido, as nossas esposas, elas compreendem isso, dentro do casamento, Cristo ele é honrado, irmãos. E o próprio casamento, ele passa a atestar que aquilo que Cristo fez é verdadeiro. Pode o mundo vir com 1001 conversa. Não, o que Cristo fez se cumpre, porque é verdadeiro. A palavra do Senhor, ela não erra. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela se cumpre. Então, quando os casais, eles seguem esse plano ao pé da letra, irmãos, Deus é glorificado. Por isso que o casamento, irmãos, ele tem que ser hétero. Por esse motivo,
nós entendemos que relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo é considerado, ele não agrada a Deus e é considerado para Deus como relações sexuais ilícitas. Isso é o que nós observamos nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque eles estão fora do padrão de Deus. No livro de Levíticos, no capítulo de número 18, você não precisa abrir, no verso de número 22 vai dizer assim: não se deite com homem como se deita com mulher. É repugnante. Paulo também, na carta aos Romanos, Paulo condenou essa prática dos homens com homem, mulher com mulher, porque quem pratica essas coisas, irmãos, ele está trocando a verdade de Deus pela mentira. E Deus, irmãos, ele não deixará passar nada disso. O Senhor julgará de forma muito dura todas essas práticas. Então, eu como crente, irmãos, que conheço a verdade de Deus, eu não devo estar apoiando práticas homossexuais ou algo dessa natureza, porque a palavra de Deus, ela condena. E se a palavra de Deus, ela condena, Paulo vai dizer na carta aos Romanos que essas práticas, elas são dignas de morte. Então, como é que um crente, irmãos, um cristão, ele vai apoiar esse tipo de prática? Esse tipo de prática, ela não agrada a Deus. Dentro do casamento instituído pelo nosso Deus, não agrada a Deus. Nós não podemos estar em redes sociais, irmãos, vendo casais do mesmo sexo, e a gente está dizendo assim, que Deus os abençoe. Esse Deus das Escrituras Sagradas, ele diz que é repugnante. É repugnante. Eu não posso estar dizendo nas redes sociais que lindo. Lindo o quê? Eles são dignos de morte. Se nós não falarmos da palavra do Senhor, serão dignos de morte. Eu trabalhei com um rapaz, um cara fantástico. Ele se converteu e ficou aquele crente fervoroso, gostava de pregar para todo mundo. Antes ele bebia, fazia tudo que não prestava, vivia nos terreiros de macumba, era um desmantelo. E não me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei na casa dele, primeira vez que a gente teve contato, a mãe dele disse assim, a mãe dele, uma crente, disse, ora por ele. E aí eu começava a colocar ele nas minhas orações, e Deus o alcançou. E quando alcançou, esse homem ficou, desejoso de falar da palavra do Senhor. Mas ele não tinha muito entendimento das Escrituras Sagradas. E ele ele faz parte de uma igreja até conceituada, né? Mas, infelizmente, as doutrinas assim, um pouco desmanteladas. Mas, tudo bem. E esse rapaz, ele tinha uma sede de falar do Evangelho. E eu me lembro que nós estávamos numa confraternização, e aí tinha uma menina lá que ela havia se transformado. A menina era linda e, de repente, ela transformou o corpo, e ela colocou barba e desmantelou só. E aí nós estávamos lá na confraternização, ele correu na mesa dela lá e falou alguma coisa com ela, depois ele voltou. E ele chegava para mim, tudo que ele evangelizava, ele chegava para mim e dizia. Aí quando ele chegou para mim, ele disse, meu amigo, eu fui ali agora e disse a ela assim, não se preocupe, do jeito que você está, Deus lhe ama. Quando ele disse isso, eu me virei e disse, é o quê, homem? Eu disse, meu irmão, Deus está irado com ela. Aí ele disse, Beg, tu é muito radical. Eu digo, não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia, ela diz isso, é repugnante. Não sou eu, é a Bíblia. Não se trata de radicalismo, se trata de verdade, irmãos.
Se trata de verdade. Nós não podemos compactuar com isso. Eu disse, meu irmão, eu sei que você não gosta de desagradar as pessoas, não tem problema, você trata em amor, mas a palavra do Senhor diz que esse Deus vai julgar. Ele vai julgar. E nós não podemos esconder essa verdade, porque isso não agrada ao nosso Deus. Esse, irmãos, é o intuito de Satanás, distorcer a verdade. Foi assim que ele fez com Eva lá no jardim. Sereis como Deus. E a serpente lá do jardim, parece que ela ainda ronda hoje. Parece não, ela ronda ainda hoje, com uma mentira. Não tem problema, meu irmão. É bênção. É bênção, meu irmão. Fique tranquilo. Deus é amor. E Paulo disse, em Romanos capítulo 1, verso número 26, Deus os entregou às suas paixões desonrosas. E nós conhecemos essa verdade. E nós não podemos nos calar diante dela. Eu acredito, irmãos, que todos nós que estamos aqui hoje, ficaremos com a verdade de Deus, não com a mentira deste mundo, dizendo, o mais importante é o amor. Se o Senhor, ele disse que o casamento, ele é hétero entre homem e mulher, essa é a verdade de Deus e é isso que agrada ao nosso Deus. É isso que agrada ao nosso Deus. E nós devemos defender isso, irmão, com todas as nossas forças. Porque, irmão, nós estamos vivendo dias extremamente difíceis, muito difíceis, com essa questão da ideologia de gênero. Nossas crianças, elas têm sido atacadas ferozmente dentro das escolas e em outros ambientes que elas estejam. Ferozmente. E eu tenho certeza que você que está aqui não quer que seu filho, você não quer que seu filho, ele faça parte dessa estatística. Nós não queremos isso. E para isso não acontecer, nós precisamos pegar os nossos filhos e mostrar. O casamento que agrada a Deus é esse, meu filho. É esse, minha filha. É isso que nós devemos fazer. E essa função é do pai, cabeça, junto com a mãe, auxiliando ele. Essa é a grande verdade, irmãos. Essa é a grande verdade. A instituição casamento é entre homem e mulher. E nós não podemos negociar esses valores de forma alguma. Um segundo ponto, irmãos, que nós vamos observar é que esse casamento ele é monogâmico. Um só cônjuge. A monogamia, irmãos, em Gênesis, ela é parte fundamental desses planos de Deus para o casamento. Na história de Israel, nós observamos que havia muitos testemunhos, há vários testemunhos acerca da poligamia, homens que tinham outras mulheres. Mas em nenhum desses casos, irmãos, nos dá o direito de nós termos um pensamento poligâmico. Escuta o que eu disse. A Bíblia tem esses relatos, mas em nenhum deles nos dá o direito de termos um pensamento poligâmico. Não nos dá. Então, Deus ele havia mostrado que o que agradava a ele era a monogamia, não a poligamia. E por que nós não devemos ter esse pensamento? Porque agora, irmãos, nós somos crentes e conhecemos a verdade de Deus. Como eu falei lá no início, Deus ele poderia ter criado, Deus ele poderia ter criado várias mulheres, mas Deus ele só criou uma, Eva. E se Deus criasse várias mulheres para Adão, ele poderia ter resolvido o problema de Adão, porque Deus sabia que que Eva ia cair. Ele poderia ter resolvido o problema dele. Mas o que acontecia era que se Eva tivesse morrido, ela talvez não gerasse filhos. E talvez a raça humana ela não tivesse avançado, ela tivesse perecido. Então, Deus ele não cria outras mulheres para Adão. Simplesmente Deus ele vai fazer com que o plano dele seja um plano que seja simples e claro. Qual foi o plano de Deus? Uma mulher para um homem.
Esse foi o plano de Deus. Então, essa lei do casamento que foi estabelecida lá na criação, essa é a lei do casamento que foi estabelecida lá na criação. Só que essa ideia, irmão, nós observamos que ela não é preservada. Porque nós observamos que hoje há um modismo, né? Até mesmo no meio cristão, que as pessoas eles querem ter várias mulheres, querendo voltar ao tempo do Velho Testamento. Só que Deus, ele intencionalmente, ele revelou qual era o plano dele para Adão e Eva. E no capítulo de número 2, no verso de número 24, ele diz: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então Deus deixa bem claro para a humanidade que o plano era uma mulher, não era várias mulheres. O que nós observamos é que o homem tem esse desejo de desobedecer a Deus, e por causa disso, irmãos, nós observamos que isso surge lá atrás. A gente vê no livro de Gênesis que no capítulo 4, verso de número 19, Lameque, ele tem 2 mulheres. O texto vai dizer lá que Lameque tomou para si 2 mulheres. Talvez Lameque ele quisesse ser o primeiro a ter a bênção de Deus tendo 2 mulheres. Coitado de Lameque. E há também, irmãos, um problema grandioso, porque nós olhamos no Velho Testamento que patriarcas, eles também tiveram outras mulheres. Nós observamos a vida de Davi, a vida de Salomão. Esses homens também tiveram outras mulheres. E esse é um questionamento que nós observamos que muitos dos ímpios e até mesmo cristãos, eles têm esse questionamento de dizer assim: mas se você olhar para o Velho Testamento, as pessoas elas tinham outras mulheres. Certo? A Bíblia realmente ela fala sobre isso. Só que esses relacionamentos, irmãos, ele não foi instituído pelo nosso Deus. O relacionamento que Deus deixou foi monogâmico. E todos esses homens que eles tiveram outros relacionamentos, eles tiveram problemas. Se você olhar a vida de Salomão, a Bíblia vai dizer que as mulheres que Salomão adquiriu desviaram o coração dele para seguir outros deuses. Se você olhar a vida de Davi, lá quando nós observamos nesses muitos casamentos de Davi, o que foi que resultou? Resultou em incesto e homicídio dentro da sua prole, dentro da sua própria família. Então observe, irmãos, nada daquilo que foi estabelecido por Deus e o homem quiser mudar, ele vai se dar bem. Nada. Mas a gente pode dizer: eu não me encaixo nesse padrão, nesse contexto do Velho Testamento. Amém, meu irmão, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas em que seus olhos estão fitos? Jesus, em Mateus capítulo 5, ele disse assim: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura e em seu coração já cometeu adultério. Graças a Deus que nós não temos mais, você pode dizer que você não faz parte desse contexto, mas se seus olhos estão aonde não devem ir, provavelmente nós estamos cometendo poligamia virtual. E é pecado. E é pecado. Jesus disse que já cometeu adultério. E essa poligamia virtual, ela não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Se está sendo cometido isso dentro do seu casamento, peça misericórdia a Deus. Peça que Ele lhe ajude, para que Ele possa tirar isso de você, porque isso não agrada ao nosso Deus. Não foi isso que Deus instituiu para o casamento. E dentro desse casamento monogâmico, irmãos, há uma cláusula importante. E essa cláusula importante, ela ajuda-nos a definir o casamento monogâmico, que é chamada de exclusividade. Ela é tão exclusiva, irmãos, que
nós largamos o nosso parentesco de sangue, porque nós deixamos nosso parentesco de sangue, e agora nós vamos nos unir à nossa esposa, formando agora uma nova união que se torna mais forte do que os atos genéticos anteriores que nós herdamos dos nossos pais. Olha que coisa grandiosa. E Jesus diz assim: vocês agora são um. Vocês agora são um. E a Bíblia, irmãos, ela deixa bem claro que esses indivíduos da história de Israel, que desviaram do plano monogâmico de Deus, eles praticaram a poligamia, mas eles fizeram contra a vontade do Criador. E todos eles herdaram prejuízo próprio. Todos eles. Então a Bíblia, ela revela essa monogamia revelada em Adão e Eva. Em nenhum lugar do Velho Testamento vai ter a aprovação de Deus acerca da poligamia. Há várias passagens, irmão, que vai defender a monogamia como o ideal, como aquilo que agrada o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 18. Verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que encontra uma esposa, não é duas, tá? É uma esposa, acha a coisa boa e alcança o favor do Senhor. Salmo 128, verso 3. O texto diz: a tua mulher será como a videira frutífera. É a tua mulher. Então, irmãos, nós observamos que a Bíblia ela não negocia a questão da poligamia. A Bíblia, irmãos, ela relata que Deus instituiu uma mulher para um homem. Essa é a verdade de Deus. É isso que agrada ao nosso Deus. O casamento também, ele é vitalício. E essa palavra vitalícia, irmãos, ela tem um âmbito jurídico e ela é utilizada para designar um cargo ou uma função que é exercido por tempo indeterminado, ou seja, até o fim da vida. A lei, ela garante isso no âmbito jurídico. Só que a lei de Deus, irmãos, ela também deixa bem claro que nós que nos casamos, esse compromisso agora é até que a morte os separe. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, não precisa abrir, no capítulo 7, verso número 39, diz assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Por isso que nos casamentos é falar daquela famosa frase: até que a morte os separe. E essa é a natureza do casamento, irmãos. Não é algo que eu posso viver trocando. Como eu pego uma roupa e vivo trocando a minha roupa. Não. O casamento, irmãos, ele é vitalício. Jesus, ele foi muito enfático quando ele disse que nenhum homem pode separar aquilo que ele uniu. Então, Jesus, ele quer nos mostrar que o casamento, ele é indissolúvel. Só que esse casamento, irmãos, ele é vitalício, é até que a morte nos separe. O casamento não é eterno. A gente precisa também atentar para isso. O casamento, ele é vitalício, ele não é eterno. Apesar de ser uma aliança para essa vida feita diante de Deus, esse compromisso, ele não se estende por toda a eternidade. E Jesus, ele deixa bem claro isso no Evangelho de Mateus, quando ele diz no capítulo 22, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 30, quando ele diz assim: pois na ressurreição não se casam nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu.
Então, o casamento, irmão, é para ser desfrutado agora. Então, se o casamento é para ser desfrutado agora, e é isso que agrada a Deus, por que a gente perde tanto tempo com briga besta? Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. A gente perde tempo com brigas besta. Porque esqueceu um sandálio. Porque esqueceu uma toalha. E a briga ela vai se estender. É interessante, irmãos, que enquanto nós estamos perdendo tempo com essas brigas, o tempo vai passando. Daqui uns dias, um dos dois vai morrer. Aí vai ficar só o chororô. Eu devia ter feito, eu devia ter dito, eu devia ter falado, eu devia ter abraçado. Irmãos, o casamento é para essa vida. Não pense que quando você chegar no céu vai ter um casamento. Não, Jesus, o Senhor, Ele fez o casamento para que nós desfrutássemos dele nessa vida e de forma graciosa, porque isso agrada ao nosso Deus. Não agrada a Deus ter briga todos os dias dentro do lar, não. O que agrada a Deus é ter um casamento harmonioso. E olha, eu falando aqui, meu casamento tem briga, mas tem que se resolver. A gente não pode estar guardando mágoa, não, ir para a cama chateado, dormir chateado. Às vezes, reluta. Mas um dos dois tem que ceder, irmãos. É para essa vida. A gente está perdendo tempo, irmãos. Aproveite. Se você tiver a oportunidade de dizer ao seu cônjuge que você ama ele, diga. Se você faz tempo que disse, diga agora. Diga agora. Eu te amo, meu amor. Diga agora. Se tiver oportunidade de viajar, viaje. Não deixe os compromissos da igreja, está toda hora viajando, mas viaje. Faça isso. O problema é que nós estamos perdendo tempo. É para essa vida. Nós não sabemos o que acontecerá daqui para a gente chegar na porta. Nós não sabemos. E Deus quer que nós desfrutemos disso, porque isso é o que agrada ao nosso Deus. Foi para isso que Ele fez o casamento. Nós perdemos tempo, irmão, com muita coisa. Perdemos tempo no celular. Isso é uma realidade em todas as famílias. Todas. E eu me enquadro aqui também. Perdemos tempo no celular. Nós perdemos tempo assistindo novela, assistindo, sei lá, coisa que não presta, futebol. A gente perde tempo com isso. Agora, tempo com aquilo que é precioso, nós não queremos perder. É interessante, irmãos, que não só isso, mas também nós tratamos bem, às vezes, os pets ou os animais de estimação e não tratamos bem o nosso cônjuge. Aquilo que Deus deu para nós desfrutarmos nessa vida. O pastor Marcos Granconato, ele conta um testemunho grandioso. Ele disse que uma das suas caminhadas com sua esposa, ele passa em frente a uma casa e a mulher chega do trabalho. Aparentemente ela vinha chegando do trabalho. E ela disse, tu não botou o lixo fora não? Aí o marido retruca lá, nisso vem o cachorro. Aí ela pega o cachorro e, meu amor, e tome beijo. Deu beijo no cachorro, mas não deu no esposo. Essa é a realidade, irmãos, que nós estamos vivendo. Deus deixou o casamento para essa vida, para que nós pudéssemos desfrutar dela aqui. Que perca de tempo besta nós estamos tendo. Prefere agarrar o cachorro, beijar o cachorro do que beijar o marido. A não ser que ele não tome banho, né? Porque aí é complicado. Mas manda ele tomar banho. E vamos se organizar. Deus deixou o casamento para nós desfrutarmos aqui, irmãos. Seu casamento, ele deve ser uma das coisas mais importantes. Depois de Jesus, é seu casamento. Nenhum ser humano, irmãos, pode receber mais do seu amor, da sua energia, do seu esforço, do seu compromisso, mais do que seu cônjuge. Porque essa união é para essa vida. Não deixe de dedicar tempo quando a pessoa morrer. Aí vai ser tarde demais. Ficará só os remorsos. E como eu disse, irmãos, nós estamos nos irando muito fácil. Efésios, no capítulo 4, Paulo vai nos dizer, no verso de número 26, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Filipos vai dizer que nunca vá irado para a sua cama. Resolva os problemas antes.
Porque, irmãos, no próprio capítulo 4 de Efésios, no verso de número 27, ele vai dizer que para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. E se nós viemos dar lugar ao diabo, irmãos, é rapidinho para ele fazer uma destruição. Rapidinho. E nós precisamos atentar para isso, irmãos. Nós precisamos atentar para isso, pararmos de perder tempo com brigas fúteis, porque o tempo ele passa muito rápido. As horas já se vão, irmãos. Então, irmãos, esse é o padrão de Deus para o casamento. Esse é o casamento que agrada a Deus, irmãos. Divórcio e novo casamento. Será que agrada ao nosso Deus? Irmãos, é interessante que muitos anseiam o casamento. Muitas pessoas anseiam o casamento. Isso que nós observamos é uma realidade, mas também há uma realidade muito triste. As pessoas, elas anseiam o casamento, só que elas também, depois que adentram o casamento, nós observamos que os seus relacionamentos, eles não são duradouros. Eles acabam com muita facilidade. E isso não faz parte daquilo que Deus planejou ou projetou acerca do casamento. Mas o que é que acontece? Algumas pessoas, elas adentram o casamento sem ter o conhecimento do que é o casamento, sem ser instruído pelos seus líderes. Não é o caso aqui. Aqui nós temos uma instrução maravilhosa para os jovens que querem adentrar o seu casamento, sem ser instruído pelos seus líderes, e eles vão pensar igual ao mundo. O pensamento é: se não der certo, separa. Esse é o pensamento. Só que, irmãos, o que nós observamos é que Deus, ele tratou o casamento de forma muito grandiosa, irmãos. Deus, ele fez uma comparação do casamento com Cristo e com a igreja. E agora nós queremos tratar o casamento como uma peça de roupa. Se não der certo, se ficar feio, eu tiro e troco. Foi falado hoje à noite aqui que Cristo, ele é aquele que cuida da sua noiva. Então, eu observo que divorciar não está nos planos de Deus. No livro de Malaquias, o próprio Deus, ele vai dizer assim: eu odeio o divórcio. Agora é óbvio, irmãos, que há sérios problemas dentro de muitos lares. Violência doméstica, violência sexual, violência psicológica. Há lares com grandes problemas. E para isso, irmãos, o que nós devemos fazer é orar, para que Deus ele mude a situação. Mas querer trocar de marido, ou querer trocar de esposa, porque teve filhos, engordou, é porque fala demais, é porque não sei o quê. Não. Não está nos planos de Deus, isso não está nos planos do Senhor. Então, não agrada ao nosso Deus. E o texto que nós lemos, logo lá no início, ele disse: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. O divórcio, irmãos, ele não é um projeto de Deus. Deus, ele não criou o homem e a mulher para se divorciarem. Quando você observa Jesus ele sendo indagado lá no Evangelho de Mateus acerca da questão do divórcio, Jesus ele vai dizer assim: isso acontece, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Nós às vezes temos o coração duro, irmãos. Nós temos o coração duro. Nós hoje aqui fomos instruídos acerca da palavra do Senhor, mas às vezes nós estamos com um ranço tão grande na nossa vida que nós não queremos dar ouvido. A palavra entra e sai, porque o nosso coração ele é duro. Mas o Senhor ele quer lhe instruir nesta noite. Aquilo que ele uniu, não separe o homem. Não faz parte dos planos de Deus. E se você passa por algum problema sério dentro do seu casamento, ore a Deus. Ore ao Senhor, para que o Senhor ele possa mudar a situação do seu casamento. Porque esse Deus, ele é poderoso para mudar
toda e qualquer situação. Quem muda o coração do seu marido não é você. Quem muda o coração da sua esposa não é você. Deus, esse Deus, Ele é especialista em pegar coração de pedra e transformar em coração de carne. Em pegar um homem mais vil pecador e transformar num homem que glorifique e exalte o nome dEle. Esse é o Deus que nós conhecemos das Escrituras Sagradas. Não vai dar mais tempo para falar, porque as horas já se foram. Então, irmãos, para que a gente possa concluir, nós precisamos defender que o padrão estabelecido por Deus acerca do casamento é este. Essa história que o mundo ele vem dizendo, querer colocar na nossa cabeça, nós devemos repudiar. Deus fez uma esposa para você, para que você cuide dela, para que você ame ela. Deus não fez duas esposas. Então a poligamia, irmãos, ela é pecado, mesmo que ela seja virtual, que esteja acontecendo algo virtualmente, é pecado. E duas aplicações para nós. Tenha sempre em mente, irmãos, que Deus, Ele te presenteou com aquilo, com a bondade dEle. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, alcança a benevolência do Senhor. Quer agradar a Deus, cuide daquilo que Ele te deu com tanto amor. O Senhor foi muito bom conosco, graças a Deus. A segunda aplicação é que seu casamento, ele não é um objeto descartável, que você usa e depois pode jogar fora. É algo divino que tem grande valor para Deus. Seu casamento, ele tem grande valor para esse Deus. Há um texto em Provérbios, no capítulo 19, que vai dizer assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Coisa maravilhosa, né? Devia ter para o esposo também, né? Mas graças a Deus. Então, já pensou, irmãos, se Deus olhasse para você e visse que você não serve mais? Como seria triste? Mas o Senhor, Ele não lhe trata como um copo descartável. Ele te abraça, Ele te ama. E Ele quer que você faça o mesmo dentro do seu casamento. Pois é isso que agrada ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que a sua palavra ela possa penetrar aos nossos corações e nós possamos a cada dia viver um casamento que agrada ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe.